pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade nas nossas aulas. E hoje eu quero falar com vocês sobre a parte de desenvolver um domínio filho. O cenário é totalmente diferente do que a gente desenvolveu na aula passada, que versa a parte de domínio adicional. Como vocês puderam ver, domínios adicionais eles têm a proposta de serem tolerantes a falhas. Ou seja, você vai desenvolver um domínio adicional quando você precisar ter algum servidor que suporte o domínio inteiro em caso de queda do DC, né, do domínio pai, e vice-versa. Os dois trabalhando em conjunto quer dizer que a sua rede ela vai ficar mais segura. Lembre-se, o domínio adicional tem a questão de tolerância à falha. Não é visto como backup, tá, pessoal? Backup, como eu já falei para vocês, é uma cópia estática. O backup, você precisa recuperar alguma coisa, você tem que ir lá, pegar a fita, colocar, esticar a fita, né, esperar ele achar. É um processo que não é tão rápido assim. A mesma coisa se você abrir um backup virtual, que você tem que interferir na storage onde está armazenado o backup do dia, a estrutura do dia. Então não é uma coisa muito rapidinha de se fazer. A replicação ela ocorre em tempo imediato, né? Ela troca informações com a réplica, tá? Muito bem. A questão de a gente utilizar um domínio filho é no cenário de que, imagina que você tem uma empresa matriz, eu até já tenho esse DC aqui, esse domain controller desenvolvido aqui da matriz, com o hostname dele srv matriz 01, o DNS dele é o fulano.com.br e o IP 172.17.0.100/24. Então isso aqui é a matriz, tá? Eu vou desenvolver um domínio filho usando uma outra máquina, obviamente, tá? Que é essa que eu abri aqui, tá certo? Então, pessoal, eu vou ter uma estrutura, eu vou ter um domínio aqui na minha filial, tá? Que ele dá total autonomia para ela. É um domínio mesmo, tá? A filial ela tem autonomia sobre as regras dela, porém existem regras mais acima que partem do domínio pai, tá certo? Um domínio filho, ele pode ter domínio adicional? Pode, tá? Se eu colocar na filial um domínio filho, eu posso ter um adicional para ele, ou dois, ou três, ou quantos eu precisar, tá bom? O que eu quero que vocês percebam também, pessoal, é que eu não vou considerar questões de roteamento aqui, porque a gente está falando de um cenário onde eu tenho um servidor aqui em São Paulo, por exemplo, tá? E um outro servidor que eu vou desenvolver aqui em um outro local remoto, Rio de Janeiro, Curitiba, não sei, alguma outra cidade remota que eu preciso de um link externo para acessar. Então, pessoal, não vou considerar questões de roteamento para não ficar muito complexa a aula, tá? O que vocês têm que entender é o seguinte: eu vou montar essa estrutura e vou dar autonomia para a minha filial, tá certo, pessoal? É evidente que aqui, se a gente tiver ou se a gente trabalhar com alguma coisa de roteamento no futuro, é evidente que aqui eu vou dar uma outra faixa de IP para ele, mas aqui, como eu estou trabalhando localmente aqui a título de exemplo, eu vou considerar obviamente a mesma rede, tá certo? Tudo bem? Então a gente vai trabalhar dessa forma para facilitar, tá? E depois a questão de roteamento ela fica mais fácil da gente entender em outras aulas, tá? Muito bem, pessoal, então o que eu fiz? Esse primeiro servidor aqui, ó, que é o que está escrito aqui com esses dados, ele está prontinho, tá? Ele está funcional, né? Ele resolve nomes, né? Eu vou dar um NS lookup
ns lookup fulano.com.br ns lookup. Ele vai resolver esse nome dizendo que ele está funcional, tá aqui, né? O hostname dele é aquele que está na tela, tá certo? E o IP é a mesma coisa. Muito bem. Então o que vai acontecer? Da mesma forma que eu criei servidor de domínio adicional, eu vou criar o domínio filho, reforçando que não estou considerando questões de roteamento, tá certo? Muito bem, primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é aqueles acertos, né? Vamos acertar o nome do computador, tá certo? Vamos deixar ele com um valor mais fácil de entender, pode ser SRV filial 01, tá? Vamos deixar com esse valor. Não vamos reiniciar, né? Vamos acertar o IP dele também. Esse daqui eu vou usar o endereço IP 172.17.0.200 dentro da rede local, como eu falei. Vamos lá. 172.17.0.200. Ele vai ser meu DNS e eu vou ter um segundo DNS que vai ser esse daqui mesmo, porque assim eu posso passar pesquisas para ele também. O DNS não é hierárquico, então eu consigo conversar os dois, tá? Eu não vou balancear a carga DNS, mas eu tenho como colocar também no futuro, né? Eu posso colocar, por exemplo, uma zona de pesquisa invertida, né? Inversa. Eu aponto todos os ponteiros que estão nele, eu aponto para todos os cantos, tanto para esse servidor quanto para esse aqui, tá? Isso aí facilita a minha busca, né? Então vou deixar dessa forma aqui, vou dar um OK, tá? Normalmente nas empresas, pessoal, quando a gente adota o uso de uma estrutura NAT, a gente usa a classe B, né? Eu particularmente gosto de usar a classe B. Então pego 172 começando 16, depois 17, 172 18, 172 19, 172 20, 172 21, enquanto eu tiver filiais, né? Se eu tiver 10 filiais, isso aí vai suportar muito bem, né? Mas isso é uma forma de trabalhar minha, né? Não, assim, vocês podem usar o que vocês acham que tem que usar, desde que pensado, né? Porque da mesma forma que a gente pensou para desenvolver esse daqui, quando na nossa aula, para desenvolver esse aqui também a gente tem que pensar, porque a filial ela também tem uma estrutura, ela também tem as suas regras próprias, mesmo debaixo da matriz, certo? Muito bem, vamos instalar o AD, né, pessoal? Aqui, ó, vamos colocar os serviços do AD. Aqui a gente só vai avançar, né? Vamos colocar serviço de domínio, ok. Vamos colocar o DNS server, ok. Tá, ele vai falar que não tem a zona, não tem mesmo, né? Vamos avançar aqui, vamos pedir para ele instalar, tá? Vamos lá, instalar. Eu vou dar um pause aqui, pessoal, e já volto, porque ele vai demorar um pouco, né?
Pessoal, voltamos aqui, ó, já instalou, tá? Eu vou fechar aqui. E novamente a gente já tem a estrutura para promover o servidor. Só que nós ficamos com uma parte aqui de reinicialização, né? Então a gente vai ter que fazer isso aqui. Vamos reinicializar, tá certo? Vamos lá, reinicializar. Restart. Bom, voltando aqui, pessoal, novamente, vou logar como administrador, que eu vou fazer essas alterações como administrador, tá? Lembrando que eu estou em uma filial, tá certo? Eu estou numa filial, obviamente que eu tenho que ter esses dados, tá, pessoal? Então, aqui, hipoteticamente, nós estamos remoto, né? A gente está fora, né, do local, tá? A gente está, sei lá, em Curitiba, Rio de Janeiro, onde vocês imaginam que seja, né? Uma coisa que eu vou fazer é desabilitar o firewall para a gente poder trabalhar, né? Desse daqui eu já tenho desabilitado, né? Desse daqui eu vou desabilitar. Windows Firewall. Fechar aqui, né? Ok. Vou deixar ele fora para eu poder enxergar, né, o meu outro domínio, tá? Então, lembrando que estou enxergando, tá? Lembrando que nós não estamos considerando a questão de roteamento, tá? Apareceu aqui para promover, né, pessoal? Então vamos clicar na bandeirinha, promover a um domínio, um controlador de domínio, né? Muito bem. Na primeira aula a gente criou uma nova floresta. Na segunda aula, agora da semana passada, nós colocamos um domínio adicional em um controlador de domínio. Agora nós vamos colocar um novo domínio numa floresta existente, que é essa daqui, tá? Então vamos adicionar um novo domínio numa floresta existente. Ele dá aqui para você, ó, uma opção de árvore de domínio ou domínio filho.